Tem que mudar agora essa foto. Trazer Eu tá não, trazer. menos. E aí, pessoal, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Oi, professor, tô bem. Não sei. E aí, Guilherme? Beleza? Não sei. Pessoal, vamos começar com a chamada, tá certo? Então, pessoal, o que a gente tem para hoje, tá certo? A gente vai pro livro, tá bom? No caso, a gente vai dar início a uma sessãozinha de gramática depois da atividade, que tem uma questãozinha de vocabulário aqui pra gente, tá certo? Aí depois a gente entra na gramática do capítulo, tá certo? E hoje, como foi combinado, eu trouxe um slide, tá bom? Eu sei que a Bia não gosta, porque ela acha meio morgado, assim, mas a gente combinou de alternar, tá certo? Então, tem vezes que eu vou trazer slide, tem vezes que vai ser o Word, tem vezes que não vai ser nada, tem vezes que vai ser o chat, certo? Então, a página é a página 57, tá bom? Vou deixar aqui no chat também. Pronto, essa atividade, pessoal, ela é bom pra gente fazer junto. Ela é uma questão de vocabulário, tá? Ela se conecta com a atividade que a gente fez passada, que no caso fala especificamente sobre as partes do corpo. É uma atividade meramente interpretativa, tá certo? Oi, Yasmin, boa pergunta. Tá virando mau hábito, né? Ainda não. Sério mesmo. No intervalo eu almoço. Virou hábito já, então nem adianta. Quase sempre eu vou estar essa hora sem almoçar. Mas tô com fome. Pessoal, vamos lá, tá? O exercício, vou lendo para vocês, a gente vai fazendo junto, tá certo? Questão 1 da 57 diz o seguinte. Lembra, vamos usar o vocabulário das partes do corpo que a gente fez na página anterior, certo? A questão diz assim, tá? Associate the human part with its function. Ou seja, associe as partes humanas, né, do corpo humano, com as suas funções, tá? Meramente é interpretativo aqui. A letra A diz assim, I can carry things with my right... Só pela tradução. Alguém tem ideia de como se traduz essa frase? Alguém conseguiu deduzir? I can carry things with my right... E aí, alguém conseguiu entender? Tem algum vocabulário aí difícil para vocês, que vocês já saibam? Que vocês já não saibam? Mais ou menos. Diga lá, Stephanie, o que é que você acha? Qual é a parte do corpo que completa essa frase? Posso ir ajudando, obviamente, dando uns vocabulários para a gente ir fazendo aos pouquinhos. Por exemplo, esse can é o verbo poder, nesse caso, tá? Então, I can, literalmente, eu posso, tá? I can, alguma coisa, things quer dizer coisas, with my right, right quer dizer direito, tá certo? Direito ou direita. Acho que a chave aí da questão está na palavra carry, que esse verbo carry, eu vou traduzir para vocês. A chave da questão é ele, que é, no caso, o verbo carregar, certo? Carregar ou levar, tanto faz. Mas vou traduzir aqui como carregar, tá? Então a frase é a seguinte, I can carry things with my right hand. Isso aí, Yasmin. Literalmente, né? Eu consigo carregar as coisas com a minha mão direita. Então, no caso, vai ser hand mesmo. Então, basicamente, a lógica dessa atividade é basicamente essa, tá? A gente vai só interpretar e tentar encaixar as partes do corpo com a função que o texto está pedindo, tá? Questão para vocabulário, certo? A B diz assim, tem uma questão legal aqui de vocabulário, tá certo? Mas a B diz assim, I listen to you with my... Ou seja, esse listen to, você já sabe o que significa, né? Vocês já ouviram essa palavrinha, listen to. So, I listen to you with my... Ouvir. Exato. E aqui eu queria, de novo, vou parar para dar uma dica de vocabulário para vocês, tá bom? A gente, em inglês, nós temos dois verbos para ouvir, tá? É o verbo hear e o verbo listen to. Algumas pessoas dizem o seguinte, né? Que listen é como se fosse ouvir, listen to, né? E hear é escutar. Mas, na verdade, isso não está muito certo, tá bom? Não existe essa distinção assim tão clara no inglês. Existem hear e listen, e os dois, de alguma maneira, significam a mesma coisa. Se traduz do mesmo modo. Só que a diferença que vai mudar quando vai usar hear e quando você vai usar listen to é só o contexto. Por exemplo, vamos traduzir os dois como ouvir, tá bom? Só que a diferença é que o hear é o ouvir no sentido involuntário. Por exemplo,
eu tô aqui parado, de repente alguém bate na porta. Então eu posso dizer assim, I hear someone knocking the door. Eu ouvi porque foi sem querer. Eu não estava prestando atenção. Eu acabei ouvindo. É tipo um ouvir por acidente. Aí você fala, I hear, eu ouvi. Agora, se é uma espécie de ouvir de forma consciente, a gente fala, I listen to. É por isso que para escutar música, a gente fala, I listen to music, e não I hear music, certo? Que é basicamente isso. O listen to é a ação de ouvir de forma voluntária, e o hear é ouvir de forma involuntária, certo? É só uma questãozinha, de novo, de vocabulário, certo? Vamos lá. I listen to you with my... Eu escuto você com os meus... E aí, como é que a gente completa? Qual parte do corpo seria? Show, Guilherme. I listen to you with my ears. Ears, no caso, meus ouvidos, né? Minhas orelhas, pode ser também. A letra C diz assim. Está escrito assim. I hope I will pass in my exams. I cross my... Esse aqui vai ficar um pouco difícil, tá? Mas ele começa assim. Ó. Eu espero que eu vá passar nos meus exames. Eu cross é o verbo cruzar, tá certo? Então, I cross my... Então, eu cruzo meu, ou meus... O que é que completaria aí? É um ditado, na verdade, isso aí. Cross. Bom, a gente também, a gente cruza as pernas, é verdade. Cross legs, faz sentido. Cross toes foi quase, assim, você pensou certo, mas concluiu errado, porque toes é dedo do pé. Eu não acho que alguém consiga cruzar os dedos do pé. Qual o dedo que a gente cruza quando a gente quer alguma coisa? É os dedos da mão. E existe uma diferença, isso, Yasmin. O dedo da mão é finger e o dedo do pé é toe, tá? Então, que seria I cross my fingers, né? Eu cruzo os meus dedos, tá? Seria estranho, né? I cross my toes. Seria o dedo do pé. Você cruzar os dedos do pé. Pois vamos lá. A letra D diz o seguinte. In winter, I wear a scarf around my... Tracinho. Essa aqui dá pra vocês fazerem, né? In winter, quer dizer no inverno, tá? Winter é inverno. Aqui a palavra que vai ajudar vocês é scarf. Scarf quer dizer cachecol, certo? Pelo contexto, o que vocês acham? In winter, I wear a scarf around my... Tá difícil? Vocês querem mais palavras? Posso falar do verbo wear, tá? Esse verbo wear, né? In winter, I wear. Esse verbo wear quer dizer vestir. Tipo, pôr uma roupa, vestir. Então, in winter, I wear a scarf round my... Eita, ficou difícil? Vamos lá. Neck, tá certo? No verão, desculpa, no inverno, eu uso o cachecol no meu pescoço, né? Então, que completaria a parte do corpo que você usa o cachecol é o pescoço. Então, ficaria in winter, I wear a scarf round my neck, certo? E a última que tem pra gente é o seguinte. When you agree with someone, you generally nod your... Traduzindo, quando você concorda com alguém, você geralmente acena a sua... E aí, o que a gente faz? Quando a gente concorda com alguém, que parte do corpo a gente acena? Caso em inglês, tá? Seria head, tá? A gente acena a cabeça, tá? E dica de vocabulário, tá? Esse verbo nod é o verbo acenar. E acenar em inglês tem duas palavras, tá? Pode ser nod e pode ser isso aqui, ó. Wave. Eu não sei porque que existe essa distinção, mas o wave é mais para acenar a mão. É tanto que, não sei se você usa o Facebook, por exemplo, em inglês, que quando você faz um novo amigo, aparece lá no message, wave to you new friend. Ou seja, acene para o seu novo amigo. E a palavra que está lá é wave. Então, a gente tem duas formas de falar acenar em inglês. Você já percebeu, né, Stephanie? Nesse caso, geralmente, quando é acenar a cabeça, a gente usa nod. Nod your head. Acenar a sua cabeça. Quando é a mão, é wave your head. Ou, wave your hand, né, porque seria a mão. Por quê? Vai entender, né? Mas wave tem outros significados, cara. Wave pode ser onda também.
Pode ser ondulado, se você estiver descrevendo um cabelo. Mas não, mas seria com Y, wavy. Mas geralmente a gente traduz assim, tá? Onda ou então acenar. Pronto, foi tranquilo. Muito fácil, o vocabulário é bem facinho. E aqui ele tem esse plus, que aqui também é só para você, é só para tua informação, tá? São o nome de algumas doenças em inglês. Como é que se fala, tá? Resfriado, eles falam cold. Febre, fever. Congestão nasal, nasal congestion. Dor, pode ser ache, pode ser pain. Inclusive, esse daqui eu já até falei numa das aulas passadas. Dor de cabeça, headache, né? Porque é a junção de cabeça com dor, né? Headache. Dor de garganta, sore throat. Stomachache, dor de estômago. Earache, dor de ouvido. Cough, tosse. E espirro, sneeze. E é legal que eu vou colocar a palavra tosse. Isso aqui também é mais uma dica de pronúncia, tá certo? Para quem tenta se aventurar a falar um pouco inglês, é muito comum que brasileiro confunda a pronúncia de cough com coffee, tá? Porque é café. Inclusive é muito comum brasileira que chamar, quando vai falar inglês, chamar café de cough. Só que tem um problema, cough é tosse. O som, a mudança do som tá só no finalzinho, porque café é coffee. Você dá uma ênfase no i, coffee. Então imagina, você chega no restaurante, can I have a cough? Tipo, eu poderia comer uma tosse, né? Mas é só questão de fonologia mesmo, tá? O café a gente foca no i, coffee. Já tosse a gente não foca no i, a gente faz só cough. Ele é mais suave. Pronto, aqui esse daqui tem um pessoal que eu vou deixar para vocês, tá? Que antes a gente partir para a gramática, que é essa questão de exercise. Dá para fazer aqui, tá certo? Simplesmente assim, ó, see two illness and their symptoms. Cite duas doenças e os seus sintomas. O que vocês acham? Vocês querem ir para casa, fazer essa em casa, ou vocês acham que vocês conseguem fazer aqui? E aí, vocês querem fazer comigo ou deixa para casa? Pronto, então a gente pode pegar alguma dessas doenças, pode citar o nome de uma doença aleatória, e você pode pegar os sintomas desse tópico de plus, tá certo? Obviamente você pode pedir minha ajuda. Caso a doença, se você quiser colocar uma das que já foi dito, não tem nenhum problema, certo? O importante mesmo é você usar os sintomas, tá certo? Que no caso, essa tabela de plus, ela tá ajudando. Então vamos citar aí no chat, estavam citando algumas doenças que a gente procura nesse tópico de plus, quais são os sintomas dela, tá? Pode colocar qualquer uma. Posso colocar o seguinte, poderia colocar corona, vamos começar pelo que tá todo mundo falando, né? Corona virus, tá? E a pronúncia é assim mesmo, tá? Corona virus. Para esse vírus, quais são desses sintomas que a gente está vendo, quais desses sintomas se encaixam no coronavírus? Dessa tabelinha. A gente tem, primeiro deles, fever, certo? Fever, febre. Que mais? Dor de estômago, não. Que outro sintoma a gente pode citar? Congestão nasal, vocês acham? Dor de cabeça, sim. Vamos no começo, igual toda virose. Então você pode colocar headache, dor de cabeça, um sintoma. Tosse, isso, assim, pode ser dor, pain, uma coisa de forma mais geral, né? A gente pode colocar cough também, tosse. Pronto, a gente poderia listar. Se você quiser colocar só o coronavírus, tá aí, é bom que tá em alta e também é super facinho de fazer. Se tivesse falta de ar, a gente poderia colocar, verdade, a gente poderia colocar assim, dificuldade de respirar, seria assim, ó, difficulty to breath. To breath, assim, ó. Poderia ser assim, ó, dificuldade para respirar, certo? Tá aí, não tem aí, mas a gente pode acrescentar. Então, se você coloca aí, tá? Para ir completando. Não, mas daria para escrever de outro jeito. Daria para escrever breath difficult, que seria dificuldade respiratória. Dá na mesma coisa, você só muda você só inverte as palavras, mas daria também para escrever assim. Então pronto, né? Todo mundo já fez, para a gente partir para a gramática. Tá tudo ok?
É só apresentar aqui a tela, tá? Tá aparecendo para vocês? Vocês estão vendo ou tá com problema? Eu acho que não apareceu. Não. Peraí, deixa eu tentar tirar de novo. Não sei por quê. E agora? Não de novo? Rapaz, que dificuldade é essa? Peraí, deixa eu tentar. Vou fazer o seguinte, só um instante, tá? Deixa eu tentar sair do Meet. Pode ser um bug do Meet. Eu vou sair e vou entrar de novo, certo? Pode ser do aplicativo mesmo. Um segundo. Enfim, é hipocrisia. Pronto, agora deixa eu tentar. Opa. Pronto, agora foi. Deixa eu agitar aqui. Foi um bug do negócio mesmo, do aplicativo mesmo. Pronto, vamos lá, né? Deixa eu aumentar aqui a tela. No caso aqui, a gente vai chamar esse conteúdo de quantificadores, tá certo? A gente vai começar com algumas definições bem simples do que são eles, tá? São, no geral, Oi, Guilherme. Tranquilo, tá? Eu também saí porque estava dando um bug no aplicativo, mas foi tranquilo. Pronto. Pessoal, vamos lá. O que são quantificadores, né? Que em inglês a gente fala quantifiers, né? O que são eles? A gente pode pegar uma definição simples, assim. São todos aqueles termos que usamos para dar uma dimensão de quantidade, né? Até porque o nome já diz, quantificadores. Então, são palavras que a gente usa para dar dimensão de quantidade. E a classe gramatical deles pode ser meio variável, né? Esses quantificadores podem ser artigos, geralmente artigos indefinidos, né? Ou advérbios, como uma, uns, quanto, quantos, alguns, nenhum, muito, muitos, vários, um pouco, poucos, todos, tudo. Se você parar para pensar, todas essas palavras, de uma maneira ou de outra, elas falam de quantidade. Ela pode não ser precisa, mas ela está dando uma ideia de uma quantidade. E aí, essas palavrinhas, tá? Como a gente usa essas palavrinhas que a gente vai investigar nesse tópico, tá certo? No caso, antes de a gente entender quando é que a gente usa as diversas expressões, a gente tem que entender uma coisa primeiro. O que são substantivos contáveis e o que são substantivos incontáveis, tá certo? Eu diria que dependendo de como a gente entender isso, a gente consegue se dar bem no resto, tá? Porque em inglês, assim como em português, a gente divide em duas categorias. Os contáveis são aqueles que têm plural. Aqui, são aqueles que têm plural. E os substantivos incontáveis são aqueles que não têm plural. Tá? E como é que a gente sabe que um substantivo tem plural ou não? Existe um macete, que é você tentar contar. É uma tática super simples. Eu tenho aqui, por exemplo, a palavra car, que é carro. Aí você tenta contar. Um carro, 2 carros, 3 carros. Aí você pergunta, dá para contar carro? Sim. Então, ele é um substantivo contável. A palavra bird, que é pássaro. Dá para contar pássaro? Dá. Um pássaro,
2 pássaros, 3 pássaros, tranquilamente. Book, que são livros, também. 1 livro, 2 livros, 3 livros. E os incontáveis são aqueles que você não consegue contar. Água é um ótimo exemplo. Ninguém conta uma água, 2 águas, 3 águas, 4... Não dá. A gente pode contar copos de água, mas a palavra água, ela é incontável. A mesma coisa acontece com dinheiro. Esse substantivo é incontável porque a gente não conta dinheiro, né? Aí você vai dizer, sim, eu conto sim. Não, você conta reais, você conta moedas, mas se você parar para pensar, a palavra dinheiro, por si só, ela não pode ser contada. Você não diz um dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Você conta as moedas, ou as cédulas de dinheiro, ou então o real, dólar, você conta esse tipo de coisa, mas a palavra dinheiro não. Então a gente vai dividir, tá? Entre 2 categorias. Existem algumas informações que eu vou ter que trazer a mais para vocês depois, tá certo? Mas a gente vai vendo isso com o tempo, tá? E a gente tem algumas regrinhas básicas, eu diria, para substantivos contáveis, né? Porque em português é muito fácil. Quando você vai pegar um substantivo e você vai passar ele para o plural, você só acrescenta o S. Em inglês, a gente tem alguns substantivos que a gente chama de irregulares. Ou seja, não basta você acrescentar um S. Por exemplo, vamos ver primeiro os regulares e depois a gente vê os irregulares. O plural da maioria deles é regular. Isso é a boa notícia, tá? Bastando acrescentar o S. Então, por exemplo, car, que a gente viu que é contável, para você formar o plural dele, você fala cars. Beleza, você só acrescentou o R, o S. Bird, que é pássaro, beleza também. Você só colocou um S, birds, que ficou pássaros. Wave, que é onda, também isso é muito fácil. Você colocou waves, ondas. No entanto, a gente tem formas irregulares. Por que a gente chama de irregulares? Porque elas não seguem uma regra, tá? Então, por exemplo, person. Person a gente pode traduzir para português como pessoa. Em português é muito fácil, porque para falar pessoa, para passar para o plural, a gente fala pessoas. A gente só acrescenta um S. Em inglês, a gente tem uma forma própria, que no caso seria people. Tá? Então, por exemplo, a palavra persons, no sentido de pessoas, não existe. Por exemplo, não existe essa palavra aqui, ó, no sentido de pessoas. Que no caso, o plural irregular dela vai ser sempre people. Só que tem um detalhe, tá? Isso é bom informar, porque, embora seja um inglês assim mais avançado, no inglês, numa perspectiva jurídica, é muito comum que seja usado a palavra persons no plural. Por mais que soe bastante estranho, mas essa palavra ela pode ser usada no contexto jurídico, significando a palavra individuals, só que de uma maneira muito formal. Então, cuidado, tem gente que diz que persons nunca pode ter S, mas tecnicamente pode. Se você tiver em um contexto jurídico, falando de leis, por exemplo, você pode falar persons. Guys, não, guys é uma coisa, é mais geral, é galera. Mais ou menos, não exatamente, porque, por exemplo, guy, eu vou até colocar no chat também, tá? Guy significa cara, digamos, cara. Guys é tipo caras ou galeras. Se você parar pra pensar, pra gente formar esse plural, a gente só acrescentou o S. Então ele não é bem irregular, sabe? A gente não precisou modificar a forma inteira dele. Inclusive, eu poderia dar até outra definição. Os irregulares são aqueles que você muda completamente a forma. Ou seja, você não acrescenta só o S, você tem que mudar a própria palavra. Isso acontece aqui também na palavra child, que quer dizer criança, tá bom? Child é criança, no singular. Mas quando a gente vai falar crianças, no plural a gente fala children. O que foi o que aconteceu aqui? Uma transformação, digamos, radical na palavra. Eu não coloquei childs com S, eu coloquei children. Então, entendeu, Yasmin? É nessa pegada. Se ele não acrescenta o S, se ele tem que mudar completamente a sua forma, eu vou chamar ele de plural irregular. Certo? Professor, mas assim, o children, não precisa, children no caso, não precisa de S, né? Que Não, é não precisa. criança no plural, né? Isso, ele não precisa de S. Ele é desse jeito mesmo. Crianças por si só. E, assim, bom ter falado isso, que eu agora lembrei de comentar uma outra palavra. Essa palavra aqui, ó, que eu tinha colocado no começo, tá? People. Deixa eu deixar no chat. People
é o plural de pessoa. No caso, people significa pessoas, né? Algumas pessoas podem dizer pessoas, caso a palavra people, ela não pode ter S. E aqui a gente tem, de novo, outra coisa que às vezes complica pra gente. É o seguinte, é possível você ver a palavra people com S, mas o significado dela vai ser o significado de povos. Assim, ó. Exato, mas no geral, se você quer falar de pessoa, tá? Pessoa e pessoas, você usa person para o singular, que quer dizer pessoa, e people, sem S, tá? People para pessoas. Isso que eu coloquei no chat são algumas variações muito específicas que são possíveis na língua, mas elas mudam completamente o significado. Então, essa aqui nem é, tipo, o nosso alvo aqui. Eu meio que só comentei, certo? Mas fique na sua cabeça só o seguinte. Pessoa, no singular, é person. Pessoas é people, tá? Muda a palavra e não acrescenta S, tá? Deixa essas observações aqui que eu fiz, deixa um pouquinho para lá. Foi só para observar mesmo. Pronto, já falei children, e aqui a gente acontece um caso curioso, que é com mouse. Que mouse significa o rato ou então camundongo. E o plural dele é mice, ou seja, muda completamente a forma. Então, mice seriam camundongos, ou então ratos. Né? Mas, de novo, a gente tem um plural irregular aí. Eu estou listando esses porque são os principais, mas tem mais, tá bom? Eu até posso trazer na outra aula mais plurais irregulares só para a gente conhecer. Por exemplo, outro que é muito comum. Tooth, que quer dizer dente. Isso é no singular. Tooth é dente. Já quando eu falo teeth, eu quero dizer dentes, no plural. De novo, não teve S. Eu mudei, eu troquei o O pelo E. Isso aqui não tem regra. É simplesmente assim porque é, certo? A mesma coisa acontece com o pé, né? Que um pé sozinho é foot, pé. Agora, quando a gente fala pés, é feet. Então, no geral, é isso, pessoal. Essa seção aqui, né, de plurais irregulares, não tem muita regra, tá bom? Então, assim, não adianta você tentar encontrar um padrão, uma regra, porque eles são regulares justamente por causa disso. Justamente porque eles não têm regras. A gente só aceita e a gente só aprende, certo? Mas a maioria deles, a boa notícia, a maioria das palavras em inglês, elas têm um plural regular. Então, basta colocar S, certo? Aí aqui a gente tem, quando a gente, agora sim, entrando de fato no uso dos quantificadores. No caso, aqui a gente está dentro dos adjetivos, desculpa, dos substantivos, que são contáveis, tá certo? Então aqui a gente vai ser bem específico. Quando a gente vai quantificar um adjetivo, ou desculpa, eu estou falando adjetivo, né? Um substantivo contável, a gente tem duas palavras, tá? A palavra a e a palavra n. A tradução é um ou uma, mas detalhe, não é que a significa um e n significa uma. Não, os dois significam os dois, tá? A significa um ou uma e n significa um ou uma, tá certo? Elas têm todos os significados, certo? E o que, que a gente usa? A gente usa como se fosse um artigo. Por exemplo, um carro. Aqui, ó, um carro. Como é que a gente escreve? A car é uma forma de você quantificar um carro. Muitas pessoas perguntam e dizem o seguinte, mas para a gente quantificar, não seria correto a gente usar os números? Se um em inglês é one, por que a gente está usando a? Porque em inglês, quando a gente vai quantificar, a gente pode usar o artigo a em vez do número um, que no caso a tradução é a mesma. É igual em português. A gente fala um carro. A gente não tem distinção, porque a palavra um, ela tanto pode ser, no caso, o artigo, como ela também pode ser o número. Em inglês tem uma distinção, tá bom? O número, a gente fala one, número 1. Sim, ó, one. E no caso, o artigo, que também tem o mesmo significado, a gente usa a ou n. Então, no caso, tanto faz. Eu poderia escrever assim, ó, one car, poderia. Eu poderia escrever a car, tanto faz, tá certo? A regra mesmo que a gente tem que aprender é o seguinte, que quando usamos a, quando o substantivo começa com a consoante, tá? Por que eu estou usando o a bem aqui? Porque car, a palavra carro, ele começa com C, e C é uma consoante, tá? Então, a car, um carro. Agora, se essa palavra ela começar com uma vogal, eu devo usar N. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra angel, que é anjo. Aí eu quero dizer o seguinte, um anjo. Detalhe, anjo começa com vogal, certo? Começa com vogal. Portanto, a gente usa N. A tradução é a mesma, tá? Você não se preocupe. A tem o mesmo significado de N.
A diferença é que a gente usa antes de palavras que começam com consoante, e a palavra en a gente usa antes de palavras que começam com vogal, tá? Então, por exemplo, a palavra engenheiro, que em inglês é engineer. Vamos supor que eu quero dizer o seguinte, um engenheiro. Eu não posso escrever a engineer, porque engenheiro começa com a vogal. Então, eu escrevo como en, certo? Essa é a primeira regra, tá certo? Dos artigos. Como é que a gente usa os artigos em inglês? É basicamente só isso. Você só tem que ficar atento se o substantivo vai começar com consoante ou se ele vai começar com vogal. Certo? Sobre o artigo, sobre o uso do artigo a e en. Alguma dúvida? Alguma pergunta que você queira fazer? Alguma observação? Entendeu? Foi fácil? A gente está sem problemas, né? Pronto, inclusive só para a gente ir fazendo junto, porque como a gente está pegando para fazer agora, eu queria que a gente respondesse só a letra A e a letra B da questão 1 da página 59, que é justamente sobre A e N. Só mesmo para a gente fixar, tá bom? Então, vou colocar aqui, a página 59. A gente vai responder a letra A e a letra B. Que aqui a gente está pedindo para que a gente use, na A e na B, ou que a gente use o artigo A, ou que a gente use o artigo N, tá certo? Caso eu vou traduzir para vocês, tá? Aí a gente vai completando. A questão é um pouquinho mais ampla, porque ela engloba outras palavras, mas a gente vai fazer só a A e a B, tá certo? É o seguinte. A letra A diz o seguinte. I have, tracinho, good idea. Ou seja, eu tenho uma boa ideia. Nesse caso, qual artigo que a gente vai usar? Eu tenho uma boa ideia. Pode compartilhar aí no chat, tá bom? Qual seria o artigo que melhor se encaixaria com o substantivo good? Quer dizer, good idea, no caso, porque o substantivo está os dois juntos. Eu tenho uma boa ideia. Quais vocês usariam? Lembra, ou você usa a ou você usa n. Um dos dois. Gente, tá difícil? Vamos lá, posso responder isso aqui para vocês, tá? Primeiro passo, você observa para a palavra seguinte, tá? Se ela começar com uma consoante, você coloca A. Se ela começar com uma vogal, você coloca N. No caso, a gente tem good idea. Esse good, que é a próxima palavra, está começando com uma consoante. Então a gente coloca A, tá? O artigo A. Eu tenho uma boa ideia. Ou seja, ficaria a frase toda, I have a good idea. I have a good idea. Eu tenho uma boa ideia. Esse uma, que é o artigo, esse A sozinho, tá certo? Vamos lá, vamos para a letra B. Vou também responder isso aqui para vocês. A letra B, a gente tem o seguinte. That's, tracinho, interesting job. A intenção é dizer o seguinte. Isso é um trabalho interessante. De novo, a gente está usando o artigo, né? Isso é um trabalho interessante. Aí você observa para a palavra que está depois do um ou uma, que é a palavra interesting. Aí você observa se ela começa com vogal ou se ela começa com consoante. Nesse caso, a palavra interesting começa com uma vogal. Então, o que é que a gente vai usar? N, certo? Então, a frase inteira ficaria assim. That's an interesting idea. Interesting job, desculpa, é job. Ficaria assim, ó. That's an interesting job. Pessoal, vamos lá. Eu senti, ficou meio no ar, tá? Vocês entenderam por que nesse primeiro caso eu usei a e no segundo caso eu usei n, que vocês não responderam, eu fiquei com medo de vocês não terem entendido. E aí, vocês entenderam, ficou claro por que a gente respondeu assim? Mais ou menos. Pronto, posso dar mais exemplos, tá? Ô, Stefan. Ó, vou usar também o chat, certo? Seguinte, a gente tem alguns artigos, tá? Em português a gente tem dois tipos de artigos. Artigo 1 e 1, tá?
Tá intermediário. Vamos melhorar esse intermediário, Bia. Tem que ficar melhor, tá? Ó, vou colocar a frase em português, tá? A gente tem artigos para a gente quantificar substantivos. No caso, a gente tem em português o um e uma. Eu posso falar assim, um trabalho, um pássaro, um avião. É fácil de usar em português. Em inglês, esse um ou uma que a gente está usando, você tem duas opções. Ou você usa a palavra a, ou você usa a palavra an. Tá? Primeiro, não existe diferença de tradução. A significa a mesma coisa que an, que é o quê? Um ou uma. Não tem diferença. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: quando a gente vai quantificar um substantivo, e esse substantivo começa com uma vogal, a gente usa an. Se o substantivo começar com uma consoante, a gente usa a. Por exemplo, eu dei aqui o exemplo angel, tá certo? Anjo. Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer um anjo. Eu vou colocar em português. Como é que eu escrevo um anjo em inglês? Primeiro, anjo a gente sabe que é angel. O artigo um ou uma pode ser a e pode ser an, pode ser os dois. Como é que eu sei que eu vou escolher a e como é que eu sei que eu vou escolher an? Aí você olha para a palavra angel. A palavra angel começa com o quê? Com vogal ou consoante? Se for com vogal, você usa an. Então fica an angel, um anjo. Certo? Agora, se esse substantivo começasse com a consoante, por exemplo, deixa eu pensar aqui em outro diferente que eu dei. Vou supor assim, tree, vamos pegar tree, que é árvore, tá? Eu quero dizer o seguinte, uma árvore. Eu sei que uma, em inglês pode ser tanto a, como pode ser an. Então, qual dos dois eu uso? Eu observo para a palavra. A palavra tree, ela começa com o quê? Com a vogal ou com a consoante? No caso, com a consoante. Então, se ela começa com consoante, eu uso a. Então, fica a tree. Exato. Vai ficar a tree. Certo? O ponto principal é que eu quero que vocês não confundam. A palavra a e a palavra an tem a mesma tradução, tá bom? Significa a mesma coisa. Você só vai colocar ela dependendo da palavra seguinte. Se a palavra seguinte começar com vogal, você coloca an. Se a palavra seguinte começar com consoante, você coloca a. Tá? Por isso que eu falei a tree, uma árvore. Por isso que eu falei an angel, né, usando an angel, que é um anjo. Vocês entenderam a diferença? Ela é simplesmente de colocação. Você só observa a palavra seguinte e, dependendo dela, você muda o artigo. E aí, vocês entenderam? Vai deixando aí no chat para eu saber. Melhorou, Bia, que estava meio intermediário. E aí, Bia, você que estava intermediário. Deu para entender? Você pegou a ideia? Melhorou. Ótimo, melhorou. Deixa eu ver aqui a hora. Pronto, mas a gente vai melhorar mais, tá bom? Na próxima aula eu vou trazer mais exemplos, a gente melhora mais o uso dessas palavras, tá? Não é nada, não, a gente tá no começo, tá? Começo é assim mesmo, tá? Pessoal, eu não vou colocar o slide agora porque a gente não terminou de ver ele, tá certo? A gente vai vendo ele, aí quando a gente terminar eu posto ele para vocês, tá certo? Pessoal, por hoje é isso, tá? Até a próxima. Até a próxima aula. Tchau.